Boa tarde, quarto ano, tudo bem? Nós vamos começar aí mais uma live falando sobre carta pessoal e reportagem, que são dois gêneros textuais que nós vimos aí nos exercícios da nossa apostila. Então, olhem só que bacana, ó, são dois gêneros diferentes, cada um com uma característica, né? O primeiro que nós vamos ver é carta pessoal, e logo em seguida nós vamos ver o texto, o gênero textual chamado reportagem. Logo em seguida, nós vamos ter aí, lá na página 46, lá no finalzinho dela, essa caixinha de texto que a tia Alessandra vai pedir agora que vocês peguem o marca-texto e passem tudo que está escrito nessa caixinha enquanto eu vou estar falando o que tem nela. Se o gênero textual se chama carta pessoal de reclamação, eu já tenho uma informação aqui muito importante sobre o gênero, ó, carta. Esse gênero ele tem algumas características que só nas cartas que nós vamos encontrar. Mesmo a nossa carta sendo uma carta do tipo reclamação, nós vamos ter algumas características aqui que são pertinentes a esse gênero textual chamado carta. Olha aqui no finalzinho, que vocês passaram em um marca-texto agora, que diz que uma carta tem local e data, uma saudação, o destinatário, uma expressão de despedida e a assinatura do remetente. A tia Alessandra vai falar sobre duas palavras aqui, talvez sejam palavras um pouquinho mais complicadas, eu vou explicar para vocês e vai ficar fácil. A primeira é destinatário e depois nós vamos ver remetente. Observem que a palavra destinatário lembra uma outra palavra chamada destino. Remetente é quem vai escrever essa carta. Isso quer dizer que destinatário é quem ou o órgão que vai receber essa carta que eu estou enviando. E o remetente é a pessoa que está mandando a carta. Então, são duas coisas diferentes. Destinatário é o destino para que a minha carta vai, né, o local para onde eu estou mandando. Então, o destinatário é quem vai receber a carta e o remetente é quem escreve a carta. Então, essas partes aqui, ó, que são nessa caixinha de texto, fazem parte, então, do gênero textual chamado carta. Local e data, saudação, destinatário, uma expressão de despedida e uma assinatura do remetente. Essa expressão de despedida aqui, ela aparece antes da assinatura. Lá nos nossos bilhetes, lembram que nós colávamos na agenda? Sempre no finalzinho tinha uma despedida e logo depois quem estava mandando o nosso bilhete. Lembra que aparecia lá atenciosamente coordenação, atenciosamente direção. Atenciosamente é um exemplo de expressão de despedida e coordenação ou direção é o remetente, ou seja, quem estava assinando aí o nosso bilhete. Então, reparem que nós temos aí, então, exatamente o que? As questões relacionadas ao corpo da carta. Tudo que tem dentro da carta que nós vamos ter ali. Nós vamos ver, então, local e data, a saudação, como eu vou me dirigir, né? A quem ou a esse órgão que eu vou mandar a minha carta. Eu terei aqui, então, o destinatário para quem essa carta está indo e a assinatura do remetente, que é a pessoa que escreveu a carta. Então, isso daqui ó, é muito importante vocês marcarem, porque são as características do gênero carta pessoal de reclamação. E o que vocês vão fazer? Vocês vão voltar lá na página 45. Esse exercício vocês já fizeram. A videoaula está com todas as correções. Então, nesse momento agora, eu quero que vocês foquem só nas explicações. Tia Alessandra quer que vocês passem o marca-texto exatamente nesses locais aqui, ó. Quinta-feira, 4 de janeiro de 2018. Vocês vão passar o marca-texto aqui. Aí, agora, vão escrever aqui embaixo para mim, data. Terminando aqui, vocês vão passar o marca-texto nessa caixinha de texto que está escrito
Departamento de Água e Esgoto. Embaixo, vocês vão escrever órgão. A palavra órgão tem acento agudo no primeiro O e no Azinho, lá no final, tem um tio em cima dele. Repetindo, marca texto aqui, quinta-feira, 4 de janeiro de 2018. Embaixo, data, Departamento de Água e Esgoto, marca texto e embaixo a palavra órgão. Prezados, vocês vão passar o marca-texto aqui e vão escrever do lado a palavra saudação. A palavra saudação é com U, ó, ou com U mesmo, e lá no final com C cedilha, e um tio no A. Ok? Aqui onde está esse ATT, vocês vão passar o marca-texto e com o lápis do lado vão escrever despedido. Marca texto no nome Fernanda e do lado vocês vão escrever a palavra assinatura com 2 S. Não preocupem que eu vou repetir. Primeiro lá, quinta-feira, 4 de janeiro de 2018, marca texto aqui e vão escrever embaixo a palavra data. Depois, Departamento de Água e Esgoto. Marcou. Vão escrever embaixo a palavra órgão. Tio no A e acento agudo no primeiro O. Prezados. Marcou. Do lado, saudação. Com U e C cedilha também, no final. ATT. Página 45, olha o número da página aqui no slide. Aqui do lado, despedida. E do lado do nome Fernanda, assinatura, com 2 S. Que a Fernanda é a remetente, é ela quem escreveu a carta. Quem é o nosso destinatário, ou seja, o destino da nossa carta? O Departamento de Água e Esgoto. Por que nós fizemos essas marcações aqui nessa carta? Para justamente vocês reconhecerem quais são as características desse gênero. E aí vocês vão observar todos os elementos que compõem a carta. Ó, data, aqui o órgão, né, para que nós estamos mandando a carta, porque é uma carta de reclamação. Temos aqui, ó, a saudação, a forma como eu estou me dirigindo, né? Lá nos nossos bilhetes, lembra? Aos senhores pais e responsáveis, isso é a saudação. O ATT é uma abreviação da despedida e Fernanda é a assinatura, porque foi ela quem escreveu a carta. Todos esses elementos que nós identificamos aqui, pessoal, é exatamente o que vai compor uma carta. Então, esse gênero, para ser chamado de carta, ele precisa ter esses elementos. Com tudo identificado, nós vamos agora relembrar alguns exercícios que vocês fizeram aí de sexta-feira até hoje. Olha como é bom, então, nós sabemos o significado das palavras e como isso ajuda a responder os exercícios. Destinatário vem de quê? Destino. É para onde a minha carta está indo. Remetente é a pessoa que escreveu a carta. Ficou fácil, nós fizemos isso agora, identificando todos esses elementos. Quem é o nosso destinatário aqui? É o órgão responsável pelo abastecimento de água e esgoto, o DAEB, que são as siglas, né, as iniciais de cada palavra. Nós fizemos a identificação lá na carta. Então, ele é o destinatário, ele quem está recebendo a carta. A Fernanda foi quem assinou a carta, ou seja, foi ela quem escreveu. Então, ela é a nossa remetente. Destinatário é quem vai receber a carta e remetente é quem escreveu a carta. Antigamente, pessoal, quando não tinha e-mail, WhatsApp, Instagram, Facebook, as pessoas se comunicavam por meio de cartas. Então, sempre elas começavam as cartas colocando lá, por exemplo, Cariacica, 22 de junho de 2020, querida amiga, querido amigo. Então, aí vinha, né, a saudação e depois aquilo que você queria contar para essa pessoa lá na carta. Depois você fazia a sua despedida, um grande abraço, aí colocava a Alessandra,
ou José, né, que é o nome de quem, e isso tinha, as pessoas mandavam carta, Pedro. Então, olha que bacana. Quando esse texto foi escrito? Se é uma carta, eu preciso da data. 4 de janeiro de 2018, que nós fizemos a identificação lá em cima. O que significa dizer que há um escoamento de água na via pública? Isso aqui é o assunto da carta. É exatamente o que a Fernanda está colocando lá para esse órgão responsável pelo, né, dos cuidados com a água e esgoto. Olha só, o que ela fala lá na carta? Que tem um problema de água vazando em uma via pública. Via pública são locais onde carros, pessoas passam. Então, olha só, escoamento significa vazamento. Então, escoamento é um vazamento de água em algum lugar. Lá ela já disse que era numa via pública. Então, ele quer saber o significado de escoamento. A palavra vazando ou vazamento é com Z, tá, pessoal? E aí, via pública. Calçada? Não, calçado são pessoas que passam. É uma avenida ou rua. E outra, essa informação também está lá no corpo da carta. O que é o corpo de um texto? É a parte ali onde nós escrevemos as coisas que eu preciso trazer no meu texto, no caso aqui na nossa carta. Então, lá nessa parte, a Fernanda está comunicando que numa determinada avenida ou rua está tendo vazamento de água. Então, essa informação também ela consta no texto. Por isso que é importante lermos com muita atenção. Qual é o objetivo? Primeiro, nós sabemos que é uma carta de reclamação, então ela vai trazer alguma informação ali que é importante para esse órgão tomar conhecimento. Ou seja, ela está solicitando uma providência, algo que possa ser feito para essa água parar de quê? De vazar. Todos os nossos textos, até o momento, eles vêm trazendo como tema água. E uma das coisas que nós aprendemos em todos esses textos, que nós não podemos desperdiçar a água. Se eu tenho uma torneira pingando, eu tenho que arrumar para parar de pingar. Ah, tia, mas um pinguinho mas coloca isso ao longo de um dia inteiro. Quanto de água não foi desperdiçado? E aqui, ó, nós estamos falando de um local de grande movimentação. Então, pode ser que até ao redor de onde está tendo esse problema, né, comércio ou residências possam ficar sem água, justamente porque está vazando. Então, reparem ó, que aqui eu peguei alguns exercícios que completam aí, então, as informações que nós identificamos lá na nossa carta. E aí, pergunta-se onde ocorre esse escoamento. Eu já sei que escoamento é vazamento. Ela tem que informar lá na carta para esse órgão de água e esgoto onde está acontecendo isso, porque senão eles não vão poder chegar até o local e resolver o problema. Lá na carta ela diz, ó, na esquina da Avenida Taquari com a Avenida Padre Cacique. AV é a abreviação de avenida, tem que ser escrito com letra maiúscula o nome das avenidas, são substantivos próprios, tudo aquilo que nomeia um ser específico, como os nossos nomes, precisam ser escritos com letras maiúsculas. Lá também tem informações importantes de quanto tempo isso está ocorrendo, né, esse vazamento de água, e quais são as consequências que esse vazamento pode trazer. Lá na carta ela fala, ó, há mais de um mês. Olha quanta água desperdiçada, pessoal, durante esse tempo todo. É muita água. E aí, quais são as consequências dessa água vazando? Podem acontecer acidentes, desperdício de água, sujeira. Lembrando que nós falamos de via pública, então é um local de muita movimentação. Então pode ficar aí com vários problemas, desperdício de água, sujeira, acidente. E nós já falamos que o nosso gênero textual aqui é uma carta pessoal de reclamação. Então, qual é o objetivo que a Fernanda teve ao escrever essa carta? Fazer uma reclamação ou um elogio? Se o gênero se chama carta pessoal de reclamação, só poderia ser a primeira alternativa. Observe o formato do texto, ou seja, como esse texto foi sendo escrito, parte a parte. Por que é correto dizer que se trata de uma carta? Resposta fácil, nós acabamos de marcar lá. Nós temos o quê? Data,
destinatário, ou seja, para quem eu estou mandando a carta, que é o nosso órgão lá responsável, a pessoa que escreveu a carta, que é a Fernanda, ela assinou. Nós vimos que tinha saudação, despedida, todas as características que fazem parte do gênero textual chamado de carta. Por isso que é importante ter aquela marcação lá na página 46, que vocês acabaram de marcar, justamente porque ali tem todas as características desse gênero textual. Porque tudo isso vocês só vão encontrar nas cartas, tá? Em outros textos não. E olha só que legal. Ele tirou aqui um outro trecho, aqui ó, inclusive, lembra lá onde estava acontecendo o problema? Lá, o nome das ruas, desculpem, das avenidas, letras maiúsculas, e aparece a palavra prezados aqui no início, que lá na página anterior nós escrevemos o quê? Saudação. É como eu vou me dirigir às pessoas. Então, esse termo de chamamento, de chamar alguém, na língua portuguesa recebe o nome de vocativo. Tá? Então, vocativo é um termo de chamamento. Além da indicação da data, há também a hora. Nós vimos lá na caixinha de texto que essas cartas elas podem ser enviadas pelo correio, por e-mail ou pelo site. No caso da carta da Fernanda, ela foi colocada em um site. Por isso que ele pergunta se é necessário a hora. Depende de onde essa carta foi colocada. Na nossa carta aqui, ela está divulgada em um site. Então, é importante se marcar a hora que foi feito o registro dessa carta, ok? Se eu vou colocar uma carta pelo correio, eu não vou precisar colocar a hora, nem por e-mail, certo? Então, prestem atenção aqui. No caso da nossa carta, a hora foi citada porque ela foi divulgada num site. Então, é importante fazer o registro do momento em que foi colocado no site. Depois nós vimos lá no finalzinho também a despedida e a assinatura da Fernanda. O ATT, nós vimos que é a abreviação de atenciosamente. Nós já conhecemos bem essa palavrinha aqui lá dos bilhetes do colégio. E aí ele pergunta quais são outras formas, né, ou de usar palavras ou expressões que a Fernanda poderia ter usado para se despedir. Foram colocadas algumas sugestões, de repente vocês colocaram outras também, não tem problema. Ó, cordialmente, até logo, grata, obrigada. Só uma atenção para as duas últimas aqui, ó, grata e obrigada. Por que estão escritas no feminino? Porque Fernanda é nome feminino. Nós não podemos colocar grato e obrigado aqui, porque é Fernanda. Ah, mas e se fosse Paulo, professora? Aí seria grato e obrigado, ok? Depois, nós vimos aqui que ao escrever essa carta, né, a Fernanda mostrou uma atitude cidadã. Ou seja, cidadã lembra o quê? Cidadão. Por que a Fernanda se preocupou em escrever essa carta? Porque ela viu algumas coisas ali que não estavam corretas. Então, ela, como uma cidadã responsável, consciente, ela quis informar esse órgão responsável o que estava acontecendo. Então, o que ela informou ali? Sobre o desperdício da água, né, devido a esse vazamento, e a preocupação dela com o bem-estar de todas as pessoas. Com o desperdício de água, que é uma coisa que não pode acontecer, preocupada que, de repente, devido a esse vazamento, poderia acontecer algum acidente. Então, ou seja, isso é uma preocupação de uma cidadã de bem, uma cidadã responsável. Então, ela quis fazer essa carta para que o mais rápido possível esse órgão fizesse o quê? Fosse até as duas avenidas e resolvesse o problema lá do vazamento de água. E lembrando que a água é um bem extremamente precioso, então ele não pode ser desperdiçado. Então, um cidadão consciente ou uma cidadã consciente como a Fernanda vai ter essa preocupação e vai imediatamente procurar ajuda de algum órgão responsável para resolver esse problema. E agora nós vamos falar sobre reportagem, que é um outro texto bacana que nós vimos aí na nossa apostila. Reparem aqui, ó, que nós temos a presença de microfones,
de repórteres. Aqui nós temos também uma repórter, uma pessoa sendo entrevistada, nós temos uma pessoa filmando tudo o que está acontecendo. E aí, nós vamos lá para a página, vocês vão pegar o marca-texto agora, nós vamos dar um pulinho lá na página, deixa eu verificar aqui, 59. Lá na página 59, marca-texto em ação, vocês vão passar nesse quadrinho que está lá no alto da página 59. Tia, por que isso? Porque aqui é uma outra caixinha de texto com informações importantes sobre esse gênero, que o primeiro foi carta pessoal de reclamação, agora é reportagem. Olha o que diz esse gênero. É um gênero textual que apresenta ao leitor informações mais detalhadas a respeito de um fato ou um assunto. Geralmente, os repórteres reproduzem a fala de outras pessoas, que podem ser especialistas no assunto ou testemunhas da notícia. O que mais nós temos ouvido aí são notícias, não é, pessoal? Todos os dias aí tem muita gente de olho nos jornais para saber como que o Brasil e o mundo está enfrentando essa pandemia que é o Covid-19, né? Que está causando aí, infelizmente, mortes. Outras pessoas, né, passam por esse problema, mas graças a Deus no final conseguem se recuperar. E o tempo todo estão chegando notícias para a gente sobre esse assunto. Fato é algo verdadeiro. Por isso que para eu divulgar uma notícia, eu tenho que checar se essa informação é verdadeira. Porque se ela não for, nós vamos aí falar sobre coisas falsas, que vocês conhecem muito bem aí, que são chamadas fake news. O que são isso? Notícias falsas. Alguém ouviu alguma coisa, não checou se era verdadeiro e saiu divulgando. Os repórteres, eles têm por obrigação checar todas as informações, se elas são verdadeiras, aí sim divulgar a notícia. Por isso que tem muita gente aí, ó, envolvida no que está acontecendo, para que tudo que chegue a nós seja verdade, para que as pessoas possam fazer as coisas de maneira correta. Quando se fala em especialistas, é alguém ou um grupo de pessoas que estudaram sobre um determinado assunto e aí elas se tornaram especialistas naquilo ali. Por exemplo, o mundo inteiro tem vários especialistas na área da medicina que pesquisam sobre remédios, que estão buscando aí a cura para esse vírus. Fazendo o quê? Lá no laboratório pesquisando remédios que poderão, ou vacinas que poderão ser utilizadas aí para que isso acabe o mais rápido possível. Então, são especialistas. Testemunhas são pessoas que, de repente, presenciaram aqui um fato que ocorreu, aí o repórter vai lá, vai fazer uma entrevista, vai perguntar se ela pode trazer mais informações para complementar, né, o assunto, para que ele tenha mais detalhes aí. Então, a reportagem, ela vai trazer essas características. E aí, nós vamos ver aqui, ó, uma partezinha do nosso texto, chuva de ideias. Não precisem se preocupar, porque isso aqui é só uma parte que a tia Alessandra pegou, porque o texto é muito grande. E olha só a palavra chuva, que lembra a água. E aqui, ó, é o nosso título, reparem que ele está com letras maiores e destacadas. E aqui embaixo é o que nós chamamos de subtítulo, ou linha fina, que completa o sentido do título. Alunos constroem de cisternas para armazenar a água da chuva, a engenhoca para as privadas. Olha que bacana. Então, eu já sei que isso daqui são alunos, porque aqui, ó, já falou essa informação aqui no início, ó, alunos. Isso aqui é uma escada de um colégio, nós temos eles de uniforme, com alguns cartazes, e aqui nós temos várias informações que esses alunos de várias escolas tiveram de ideias para armazenar essa água da chuva. Mas para que armazenar a água da chuva? Para fazer um monte de coisas que você não precisaria usar a água lá da sua torneira, por exemplo, que você pode reaproveitar. Nós já vimos isso num texto anterior também. Podemos aí usar para lavar a calçada, a garagem, lá o espaço onde fica meu bichinho de estimação e as minhas plantas também. Tem gente que aproveita até a água da máquina quando está com sabão e joga ali para esfregar o piso da garagem ou da varanda. Isso é uma forma também de reaproveitamento. Isso aí, ó, é questão de ser um cidadão consciente.
E aqui traz algumas questões relacionadas à nossa reportagem, o que né, foi informado ali, por isso que é muito importante ler o texto com atenção. Como escolas criaram uma campanha contra a poluição das águas, está falando de aproveitamento da água da chuva. Então, o que alunos de diferentes escolas fizeram para economizar água? E ali dentro do texto nós vamos ter uma série de situações que eles vão estar trazendo de ideias ali. De acordo com a reportagem, o que são cisternas, lá no texto explica, são reservatórios que servem para acumular a água da chuva. Então, ali eles vão, toda vez que chover, eles vão usar essa cisterna para pegar, capacitar com essa água da chuva aí até encher e depois eles utilizarem para outras situações. O que as crianças desse colégio aqui fizeram para economizar água? Eles encheram garrafinhas de PET com pedrinhas e colocaram nas caixas de descarga das privadas da escola. Tia, mas para que isso? Isso aí é para evitar da descarga ficar agarrando e aquilo, o tempo todinho que ela estiver assim, a água está indo embora. Então, isso aqui é para poder ajudar a evitar, certo, pessoal? Isso aqui é para conservar e economizar água, tá? Não é para jogar lá no vaso ou na caixinha de descarga e estragar tudo, não. Aqui nós temos um trecho e aparece no final, explica Ana Júlia Passim. Por isso que aparecem as aspas aqui, ó, que é a fala de alguém, no caso aqui da Ana Júlia. Quem é a Ana Júlia? Ela é uma especialista em problemas de abastecimento de água ou ela foi uma entrevistada lá no Chuva de Ideias? Foi uma entrevistada. Tanto que, ó, em qual escola estuda a Ana Júlia? Ana Júlia estuda na escola Aprendendo a Aprender, letras maiúsculas, que é o nome da escola, e esse 11 que aparece no finalzinho aqui, ó, depois do nome dela, é a idade que a Ana Júlia tem, 11 anos. Por isso que ela não poderia ser chamada de especialista. Ela está na escola aprendendo muitas coisas, uma delas é exatamente sobre a economizar água. Super fácil, hein, pessoal, de responder esses exercícios que estão todos lá na nossa videoaula. Aqui nós temos um outro trecho que foi retirado do texto também, ó, com aspas. E aí ele quer saber de quem é essa fala aqui. Lá no nosso texto, se eu tiver lido o meu texto todo certinho, eu sei quem disse isso aqui, ó. Foi a Beatriz Vansen. Está o nome dela lá no texto, por isso que eu sei que foi ela que trouxe todas essas informações aqui. E na letra B, ela começou o texto dela ó, com o pronome nós. Já estudamos lá na nossa primeira aula sobre pronomes pessoais. Então, quer dizer que o nós significa o quê? Plural. Não é só a Beatriz que faz isso. É a Beatriz e toda a família dela. Por isso, o nós foi utilizado para, então, se referir a Beatriz e a sua família. Para fecharmos aqui, então, a diferença dos dois textos, nós temos a carta pessoal de reclamação, que vai ter local e data, saudação, o corpo do texto, que é a parte onde eu vou escrever a carta, a minha despedida e a assinatura. Destinatário é o destino que a minha carta vai chegar, então, ou seja, quem vai receber a carta, e o remetente é quem está mandando a carta, como nós vimos aqui no caso da nossa, é a Fernanda. A reportagem vai trabalhar com fatos, que são informações verdadeiras e importantes. Os repórteres ali, eles podem estar entrevistando diretamente os especialistas ou pessoas comuns que têm alguma coisa para implementar, trazer mais detalhes para a nossa notícia. E as aspas, elas são usadas no início e no fim para exatamente representarem as falas dos especialistas ou das pessoas que estão ali, sendo alguém para trazer algo a mais ali, alguma informação, pessoas comuns.